Bem, meus irmãos, nós começamos a estudar no domingo passado a Epístola de Tiago e, obviamente, diante de uma introdução que nós tivemos, resumidamente, nós vimos que o propósito geral de Tiago é de nos ensinar, é de escrever uma carta bem voltada a um estilo sapiencial. Se você tentar encontrar semelhanças em todas as escrituras com essa epístola, ou livros ou conteúdos que se assemelham à Epístola de Tiago, certamente nós iríamos relembrar do Sermão do Monte, mas assim também lembraríamos do escrito de Jó, uma leitura sapiencial. A Epístola de Tiago, ela fala muito acerca de sabedoria, e Tiago, obviamente, ele tem como seu propósito maior nos ensinar a trazer respostas bíblicas às várias questões da vida. E hoje, de maneira muito especial, nós veremos como responder biblicamente às provações e os sofrimentos da vida. Esse é o intento que Tiago, então, o propósito de Tiago com esses versos, os próximos versos que nós estudaremos. Essa semana, irmãos, eu li a história que passou na rádio, uma rádio bem famosa, cristã, uma rádio muito boa, com pregações excelentes, e ali eu li a história de um homem chamado Dan Himmel. Aquele homem escreveu uma carta para o programa, e a carta foi lida. Eu vou então ler um resumo da carta que aquele homem escreveu. Ele disse assim: permita-me lhes contar uma história que li essa semana de um homem chamado Dan Himmel. Isso seria o autor, o locutor do programa. E ele disse, nós temos um filho chamado Lucas, de 4 anos, e nós temos também uma filha chamada Sara, de 22 meses. Em março de 1985, minha esposa, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral no cerebelo direito. E no dia 3 de abril de 1985, a minha esposa foi para a cirurgia e eles removeram o tumor juntamente com 80% do seu cerebelo direito. Na sexta-feira santa, dia 3 de abril de 1985, as coisas pareciam estarem boas e transferiram a minha esposa da UTI para uma sala comum. Então, no dia 5 de abril de 1985, eu fui para a casa dos pais da minha esposa por volta das 10h30 da noite e fui dar um beijo de boa noite nas crianças. Beijei o meu garoto e depois fui até Sara, de 8 meses de idade. Ela estava deitada no berço, com os olhos vidrados, olhando para o espaço. Eu pensei que ela tinha ido embora. Nós levamos para o médico, e os médicos, depois que fizeram uma punção lombar, descobriram que ela tinha meningite. Eles me disseram que ela poderia morrer. Se não morresse, ela iria ficar com diversas deficiências, mas eles precisariam de 24 horas para trazer uma resposta primária, sabendo se ela iria sobreviver ou não. Foi então que eu perdi o controle. Eu não pude fazer nada, eu não podia fazer nada. Como minha filha deitada num berço, toda enfaixada, com aparelhos no seu peito, o meu coração se angustiou e eu chorei muito, dizendo: Senhor, por que ela? Ela é tão inocente, ela é tão pequena, tão frágil. E eu estava ali sem respostas. Em um hospital estava a minha esposa, e eu tentando esconder dela, e no outro hospital a minha filha, correndo risco de morte. Eu não pude. Na manhã da Páscoa, do dia 6 de abril, às 7 horas da manhã, eu estava com a minha filha, repleta de fios, quando a enfermeira chegou e me disse que Sara tinha conseguido. Os monitores indicaram que ela havia respondido bem aos antibióticos e agora ela poderia se livrar dos aparelhos. Como você pode imaginar, durante todos esses períodos de tempo, ele caminhou de um hospital ao outro, visitando e cuidando da sua esposa e cuidando da sua filha. A esposa dele lutou contra o câncer, lutou contra a cirurgia, ficou
parcialmente curada e então voltou para casa. As suas habilidades motoras nunca foram as mesmas, mas assim ela nunca desistiu. Ela foi dedicada a seus filhos, ao seu esposo e a seu Salvador. Ela não era uma grande conhecedora das Escrituras, mas ela amava o Senhor. Ela morreu no dia 8 de maio de 1986 em meus braços. O terceiro tumor foi inoperável. Louvado seja Deus, nós temos um Salvador que conquistou a morte. Enquanto escrevo esta carta, eu tenho os meus olhos molhados e sinto o cheiro das flores funerárias que enchem as minhas narinas. Meus irmãos, aqui nós encontramos uma história de um homem que de fato passou por uma experiência emocional muito dolorosa. E histórias como essa se repetem cada dia, cada momento, no meio do povo de Deus. E são histórias que trazem sofrimento. E que não somente isso, mas nos levam a uma grande pergunta: por que Deus permite que justos e que o seu povo enfrente dificuldades como essas? De fato, essa é uma pergunta intrigante. E essa é uma pergunta complexa que acaba circulando de maneira muito corriqueira a mente do povo de Deus. No entanto, quando nós olhamos para Tiago, para nossa alegria, nós percebemos que ele nos traz uma resposta, e não qualquer resposta. Ele nos traz uma resposta completa para essa pergunta. Nós veremos que nesses versos, no intento de nos ensinar a responder biblicamente às adversidades da vida, Tiago acaba nos mostrando que as tribulações da vida, que os sofrimentos da vida acabam cooperando para o nosso favor e nos oferecendo diversas oportunidades. É o que nós iremos perceber, que Tiago quer nos mostrar que os sofrimentos da vida, que as tribulações, as adversidades, elas trazem consigo sofrimento, mas também oportunidades diversas. Agora isso nos traz uma outra pergunta: como o sofrimento, como a tribulação, como a adversidade, tempestades da vida, podem assim nos oferecer oportunidades? E se elas nos oferecem oportunidades como cremos que nos oferecem, quais são as oportunidades que o sofrimento pode oferecer para a vida de um servo de Deus? Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para esses textos, nós concluímos que as provações e os sofrimentos da vida, eles acabam nos oferecendo uma grande oportunidade para crescermos na maturidade espiritual. O sofrimento, as tribulações, as provações são objetos que Deus nos concede com sua graça, com a sua soberania, para então cresçamos espiritualmente, sejamos mais maduros. No entanto, queridos irmãos, nós sabemos que para alcançarmos essa graça, ou seja, para aproveitarmos essa oportunidade e assim alcançarmos maturidade espiritual diante das provas da vida, nós precisamos aprender como lidar com as provações. E nesta noite nós queremos então olhar para os versos que nós acabamos de ler, especialmente o verso 2 ao verso 4, e perceber aqui 3 passos, 3 maneiras sobre como triunfar espiritualmente sobre as provações e os sofrimentos da vida. Então eu quero primeiramente olhar no verso 2 e perceber que o primeiro passo que nós precisamos dar nós precisamos desenvolver uma perspectiva bíblica das provações. É importante primeiramente percebermos essa palavra provação. Essa palavra provação que Tiago utiliza aqui, ele utiliza, e é uma palavra que possui um duplo significado. Nós poderíamos até dizer que a palavra provação no original, aqui na carta de Tiago, em todo o escrito, é uma palavra neutra, que ela pode transparecer ou nutrir um significado positivo ou um significado negativo, dependendo do seu contexto. Se você olhar, por exemplo, no verso 13, essa palavra provação, ela possui um sentido de tentação, uma armadilha para o pecado. Perceba aí no verso 13 do capítulo 1, quando Tiago escreve o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então nós temos que, em primeiro lugar, a palavra provação, ela foi traduzida aqui por Tiago no verso 13, ou pelo menos utilizada para se referir a uma tentação, a uma armadilha que o próprio Satanás e o mundo lança sobre os cristãos, fazendo com que eles deslizem na caminhada e se distanciem do Senhor. Contudo, a nossa palavra do verso 2, ela possui um significado positivo. Ela se refere aqui a uma provação externa, a uma dificuldade, a uma situação da vida, que creio eu que é dada pelo próprio Deus, para testar a nossa fé e aperfeiçoar o nosso caráter, e então nos fazer a imagem de Cristo. No verso 2 aqui, Tiago claramente, ao se referir à palavra provação, ele então está trazendo a ideia de uma prova, de um teste da fé daquele povo e um teste também da nossa fé. Agora, a grande proposta neste primeiro passo é que para vencermos as provações, nós precisamos então desenvolver uma perspectiva bíblica das provações. E em primeiro lugar, nós queremos perceber que as provações, elas são, antes de mais nada, inevitáveis. Notem o verso 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Seria muito bom se Tiago aqui tivesse escrito da seguinte forma: tenha alegria se porventura vocês passarem por provações. Mas ao invés disso, Tiago, ele escreveu diferente. Ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O texto aqui no original, ele está nutrido de uma conjunção, e a melhor tradução seria: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. Aqui nós temos uma conjunção que não expressa qualquer ideia de possibilidade, mas o que nós temos aqui é que Tiago emprega uma palavra que expressa uma ideia de inevitabilidade. Palavra difícil. Inevitabilidade. Ou seja, é inevitável. Eu deveria ter dito inevitation, porque quando eu não sei uma palavra, aí eu digo inevitation. Então, notem que Tiago, ele fala e ele nos mostra que as provações, elas são inevitáveis. Ou seja, em outras palavras, as provações certamente virão sobre nossas vidas. Nós nem sequer precisamos buscar provações, nós só devemos esperá-las. Elas são parte natural da nossa vida de forasteiros aqui na terra. É interessante notarmos, além disso, que no verso 1, nós percebemos, aliás, no próprio verso 2, nós percebemos que Tiago fala de provações, e ele está se dirigindo a irmãos. Notem, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, sempre que passardes por várias provações. Aqui nós temos irmãos passando por dificuldades, aquelas pessoas que eram cidadãos dos céus, no entanto, estavam dispersos na terra. É interessante que quando o assunto são as provações inevitáveis, nós nos deparamos com muitos que não compreendem essa faceta da provação. E se nós olharmos o cenário evangélico atual, nós encontraremos basicamente 4 tipos de pessoas. Primeiramente, aqueles que não aceitam as dificuldades, por entenderem que são filhos de Deus, e por serem filhos de Deus, eles não passam por sofrimentos. Circula uma ideia falsa que diz que nós somos filhos do dono da prata e do ouro, e então nós não podemos sofrer ou enfrentar qualquer tipo de provação. Sabe, além desses, nós encontramos outros que entendem que se forem fiéis a Deus, que se seguirem Jesus com fidelidade, se andarem aí para todo lugar de calça comprida, camisa social, mesmo que usem chinela de dedo, eles não terão sofrimentos e provações batendo a sua porta. Mas não para por aí. Nós encontraremos no meio evangélico pessoas que dizem que as provações, elas são sinônimos de pecado. Logo, se alguém sofre por causa do pecado. E por fim,
o mais triste de todos, são aqueles que, por não nutrirem uma perspectiva bíblica das provações, acabam se decepcionando com Deus. Meus irmãos, no início do ano, conversando com um pastor amigo meu, nós falamos sobre um missionário que teve um ministério proeminente no norte do país, muitas conversões, e ele me disse: pastor, você não acredita, aquele homem que foi um instrumento eficaz nas mãos de Deus, foi acometido por uma enfermidade mortal, morreu com as suas entranhas abertas, e reclamando o tempo todo, dizendo: por que, Deus? Eu que te servi tanto, eu que trabalhei tanto para ti, estou aqui em sofrimento. Isso acontece com aqueles que não desenvolvem uma perspectiva bíblica das provações, e as provações da nossa fé, elas são inevitáveis. Não somente Tiago nos diz isso, mas toda a Escritura nos afirma assim. Se nós voltarmos a nossa Bíblia para o livro de Jó, aquele que foi o especialista no sofrimento, nós encontramos que o mesmo escreveu no capítulo 5, verso 7: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Além do mais, no capítulo 14, verso 1, ele escreveu: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Além de vivermos pouco, nossa vida, ela é repleta de inquietações. O próprio Davi, aquele que andou bem perto de Deus, no seu Salmo 22, no verso 11, ele disse: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. O próprio Isaías falou: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras, ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Capítulo 14, verso 22 do livro de Atos, nós temos ali alguém encorajando os cristãos, dizendo: fortaleçam a sua alma, e saibam que importa entrar no reino de Deus, enfrentando muitas tribulações. E se não bastasse todos esses testemunhos, nós temos o testemunho infalível do Senhor Jesus Cristo, que disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, meus irmãos, se nós queremos vencer as provações da vida, nós precisamos desenvolver uma perspectiva bíblica, e em primeiro lugar devemos estar cientes de que as provações, elas são inevitáveis. Mas não somente inevitáveis, as provações da vida e da fé, elas são também inesperadas. Notemos mais uma vez o verso 2, quando ele nos diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É interessante essa expressão, passardes. A palavra significa literalmente cairdes. Então Tiago, ele está dizendo: tenham cuidado quando cairdes em provações. Ele está falando aqui de sermos surpreendidos pela provação. Ele está se referindo a um acontecimento que é inesperado. Essa mesma palavra, ela foi utilizada em Atos capítulo 27, para descrever aquele evento quando o apóstolo Paulo viajava no navio em busca de Roma, e de maneira inesperada o seu navio vai a pique, e ele então sobrevive em uma ilha, e assim existe um desfecho maior. Mas notemos que além disso, nós percebemos que as provações da vida, elas são inesperadas, irmãos. Às vezes você está bem, você sai para consultar uma gripe e descobre uma pneumonia. Às vezes você está com um problema familiar, e esse problema não se resolve hoje, e amanhã ele se transforma em um mega problema que aos olhos humanos é irresoluto. Nós somos surpreendidos pelas provações da vida. Momentos nós estamos em saúde, em dados momentos nós estamos sem saúde. Em várias áreas da vida a provação pode vir de maneira surpreendente. Além do mais, notemos aí no verso 2 que além de as provações serem inevitáveis,
além das provações serem inesperadas, as provações da nossa fé, elas são também limitadas. É o que nós notamos no verso 2. Percebam quando Tiago ele nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Notem, o passardes por várias provações. As provações, elas vêm sobre nossas vidas e elas são também ilimitadas. É importante notarmos o que significa essas várias provações. Quando Tiago escreveu essa palavra, ele empregou uma palavra que significa literalmente provações multicoloridas, ou seja, provações que são variadas. Tiago estava tentando nos mostrar que as provações que sobrevêm, que advêm sobre nossas vidas, elas vêm de formas variadas, elas se manifestam de sombras variadas, e elas também vêm sobre nossas vidas em graus variados. Então percebamos que Tiago nos mostra que as provações, elas são também ilimitadas. Olha, irmãos, são tantas coisas que aparecem em nossas vidas. Eu estava falando para Mel, no início do ano tive doente, e aí depois fiquei doente novamente, e da terceira vez eu tive uma crise de cálculo renal. E quando eu fui para o hospital, o mesmo sempre, né? Eu aprendi com meu pai que quando está dando certo no hospital, você não troca. Então você vai indo para lá, e se você olhar na carteira dele, tem assim: se eu tiver acidentado ou ferido, me leve para o hospital. Aí tem o nome do hospital, o telefone e tudo. Então ele está cliente VIP daquele hospital, né? Então quando eu cheguei no hospital, que estava na triagem, o enfermeiro falou: foi você que deu uma parada cardíaca em fevereiro? Falei: foi. Ele falou: estava de plantão. O que foi que você viu? Né? Aí eu fiquei conversando um pouco com ele. Mas note, às vezes é uma coisa tão grande, às vezes é uma coisa pequena. E as provações, elas vêm de maneira variada sobre nossas vidas. Às vezes é um probleminha familiar, mas às vezes é um problemão. É o que Tiago está querendo nos dizer. Agora, irmãos, ao percebermos que as provações, elas são ilimitadas, talvez isso venha nos causar um certo tipo de arrepio, ou talvez fiquemos assustados. Mas a grande questão é que diante disso nós precisamos manter a calma, porque Tiago, ele não está dizendo aqui que você irá enfrentar todos os tipos e graus de provas, mas o que ele quer nos dizer de maneira geral é que todos os cristãos estão sujeitos a todo tipo de prova. É isso que ele quer nos mostrar. E sabe, isso nos faz pensar nos variados tipos de provações que aquele audiente, o qual Tiago está escrevendo originalmente, estava enfrentando. Primeiramente, a própria epístola vai nos mostrar que eles estavam enfrentando perseguição, eles estavam dispersos pelo mundo por causa da perseguição. Mais à frente nós iremos encontrar Tiago falando sobre uma pobreza excessiva. Ele revela também que aqueles crentes estavam sofrendo com o ostracismo social, eles estavam sendo humilhados pelos ricos, eles eram de condição humilde, eles estavam sendo humilhados. Havia doença, havia luto, havia decepção, havia uma gama de problemas que circulava o coração e a vida daquele povo que Tiago estava escrevendo. Sabe, irmãos, assim como também circula sobre nossas vidas, as provações, elas são ilimitadas, elas são variadas. Agora, é claro que quando nós olhamos através de uma perspectiva humana para a maneira que Tiago descreve as provações, isso deve nos levar ao desânimo. A vida é tão cheia de provas, é só vale, é só dificuldade. Eu mal respiro e já vem outro problema. Mas a grande razão e a grande questão que nós jamais devemos esquecer é que, embora as provações sejam inevitáveis, inesperadas e ilimitadas, nós devemos estar cientes de que as provações da vida, elas jamais anulam a soberania e a providência do nosso Deus sobre nossas vidas. Deus nos dá provações,
mas Ele também providencia a sua graça. Deus nos dá provações assim, mas Ele também nos dá provisão. Ele também revela a sua soberania e o seu cuidado sobre nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês prestaram atenção o suficiente naquela história que foi lida no início, daquele homem que havia perdido a sua esposa. No final da sua história, ele diz: ela morreu em 8 de maio de 1986 em meus braços. E logo depois, ele diz: louvado seja Deus, nós temos um Salvador que conquistou a morte. Percebam como alguém pode perder a sua esposa em seus braços, da sua vida, e logo depois relatar o seguinte: louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, isso só é possível porque mesmo diante do fogo da provação, Deus ele nos dá suporte. Deus ele nos concede graça para superarmos. Aliás, o mesmo nos disse que não vem provação sobre-humana que não possamos suportar, mas antes Ele nos concede o escape. Então, meus irmãos, diante da realidade das provações, se nós queremos vencê-las, o primeiro passo que nós precisamos dar é desenvolver uma perspectiva bíblica acerca das provações. Mas em segundo lugar, do verso 2 e o verso 3, ele nos diz também que além de desenvolvermos uma perspectiva bíblica das provações, nós somos chamados a desenvolvermos uma postura de alegria diante das provações. Notem o verso 2, ele nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Então Tiago nos ensina o segredo para vencermos as provas da vida, e agora ele está nos mostrando que para vencermos as provações, o sofrimento, nós precisamos desenvolver uma postura de alegria mediante o sofrimento. Agora, que tipo de alegria é essa que Tiago então quer que desenvolvamos perante o sofrimento? Notemos em primeiro lugar que essa alegria que Tiago nos chama a desenvolver e evidenciar diante dos sofrimentos da vida é uma alegria imperativa. Se os irmãos perceberem bem a palavra do verso 2, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Quando ele emprega essa expressão, tende por motivo, aqui nós temos uma ordem advinda de Tiago. Tiago aqui está ordenando que o cristão adquira uma postura de alegria diante das provas. Agora, meus irmãos, essa ordem aqui de Tiago é uma ordem irracional à mente humana, o que nos faz perguntar o seguinte: por que Tiago ordena termos alegria mediante o sofrimento? Imagine só, alguém chega para você e diz: olha, fui assaltado agora, levaram tudo meu carro, a feira, o meu salário, a chave de casa e o cachorro, levaram tudo. E você diz o quê? Até o cachorro. Fica alegre, irmão. Está triste por quê? Se alegre. Você tem uma crise terrível de dor e descobre que é uma doença. Olha, descobri que existe um homem nos Estados Unidos que tem um problema tão sério de cálculo renal. Eu me arrependi depois que vi isso. Ele desenvolve pedra constantemente, e a última contagem que fizeram, ele tinha mais de 50 pedras no rim. Imagine só. Isso é motivo para sorrir? Isso é motivo para alegria? Mas Tiago está nos dizendo: tenha alegria. Por que Tiago nos ordena alegria em meio ao sofrimento? Sabe, meus queridos irmãos, ele traz uma ordem, mesmo que aos olhos humanos pareça ser irracional, porque Tiago ele sabe as nossas respostas diante do sofrimento. Ele sabe que diante das dificuldades, do sofrimento da vida, a nossa resposta natural é o desânimo, é o desespero, é a tristeza.
E sabe, meus irmãos, quando não se há alegria e tristeza, se perde a esperança e os pontos são entregues. É por isso que o Provérbios nos diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Ele nos fala em outro lugar que é como medicina para o corpo. Então ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe da tendência natural que nós temos de condicionar a alegria aos momentos bons da vida. Olha, irmãos, é tão fácil ficarmos felizes quando nós estamos em um casamento, encontrando ali aquela união maravilhosa de duas pessoas que se amam. Quanto alegria traz o nascimento de um filho, é uma alegria inexplicável. Quanta alegria traz na renovação dos votos, em tantos outros momentos que poderíamos citar aqui uma conversão, quanta alegria nos traz. Mas Tiago quer deixar claro que a alegria, ela não somente deve presentear os momentos bons da vida, mas ela deve estar também presente nos momentos adversos, porque a alegria nos dá força para superar as dificuldades. Eu li uma história que reflete muito bem o caráter do ser humano. Foi a história de um homem, o irmão João, que resolveu então adentrar e se filiar a um mosteiro da Ordem do Silêncio. Isso mesmo, ali ele não poderia falar coisa alguma. E ele então entrou naquele mosteiro da Ordem do Silêncio, e depois de 5 anos em silêncio, 5 anos sem falar absolutamente nada, o abade, o responsável, o chamou e disse: João, já fazem 5 anos que você está aqui em silêncio, e lhe é permitido então falar 2 palavras. Ele disse: cama dura. Já mostrou quem ele era. Se passaram mais 5 anos, e o abade mais uma vez chama o irmão João ao seu escritório e diz: João, já se passaram mais 5 anos, e você tem direito a dizer mais 2 palavras. E ele disse: comida fria. E se passaram então 15 anos, e o abade mais uma vez o chama e diz: você tem direito a dizer mais 2 palavras. E ele disse: eu desisto. E o abade disse: é bom mesmo, porque desde que você chegou aqui você só reclama. Só reclama. 6 palavras que ele pôde dizer, ele só reclamou. Qual é a postura, qual é a nossa postura diante das provações? Qual a nossa reação natural diante das provas, das dificuldades? É reclamação, é o murmúrio, é o descontentamento. É por isso que a alegria que nós somos chamados a evidenciar é uma alegria imperativa, mas não somente imperativa, essa alegria é também intensa. Note mais uma vez o verso 2, ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Ele diz: toda a alegria ao passardes por várias provações. Notem que não se trata de qualquer alegria, mas Tiago nos diz que é toda a alegria. Ele fala de uma alegria intensa que precisamos evidenciar em meio aos sofrimentos. Agora, essa é uma pergunta, é uma afirmação que mais uma vez nos faz trazer uma pergunta: o que Tiago está dizendo com isso? Será que Tiago ele quer nos ensinar? Será que ele está nos exortando e nos dizendo que diante das provas da vida nós não podemos chorar, nós devemos permanecer rígidos, firmes, e nem ao menos reclamar dizendo que está doendo? Será que Tiago está nos privando de buscar um ombro amigo e derramar lágrimas ali? Não. Quando Tiago nos diz para evidenciarmos uma alegria intensa, ele está nos mostrando, sugerindo, ou melhor, ele não está nos sugerindo que a nossa única resposta às provações seja o sorriso, pois a palavra aqui que ele utiliza por toda a provação traz uma ideia de intensidade, ou seja, uma alegria completa e pura. Nós somos chamados a evidenciar uma alegria verdadeira, de qualidade. Tiago está falando de uma alegria singular, que o Senhor
de maneira muito graciosa, acaba provendo aos seus filhos. Mas aqueles filhos que suportam as provações sem reclamação e, acima de tudo, com confiança no Senhor. Paulo foi um grande exemplo disso. Na sua carta aos Filipenses, a tão afamada carta chamada a Carta da Alegria, capítulo verso 11, ele diz que sabe e soube viver contente em toda e qualquer situação. Obviamente, ele soube viver em momentos, ele viveu momentos de tristeza, mas os momentos de alegria superabundavam os de tristeza. Ele evidenciava e fazia que do seu coração brotasse uma que é a resposta de Deus à sua fidelidade em meio às dificuldades. Meus irmãos, que tipo de reação nós temos? Tiago nos diz que devemos ter uma alegria intensa, o que nos leva a descobrir ou a pensar que nós podemos até enfrentar dificuldades e estarmos tristes, mas o crente em Cristo Jesus, ele é alegre em todo o tempo, mesmo com lágrimas nos seus olhos, mesmo sentindo o cheiro que te transporta para lugares dolorosos. O crente, ele é alegre. Notemos também que a alegria que ele nos chama a evidenciar é uma alegria intelectual. Nota que Tiago, ele nos chama a desenvolvermos e evidenciarmos uma alegria imperativa, uma alegria intensa e uma alegria intelectual. Como assim uma alegria intelectual? Mais uma vez os nossos olhos se voltarão para o verso 2 e nós perceberemos o seguinte, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mais uma vez, o verbo tende por motivo é um verbo um tanto notável, que ele transmite uma ideia de alguém que faz uma avaliação racional do problema. A palavra tende por motivo de toda alegria, ou tende por motivo, significa literalmente faça uma avaliação racional da provação. É uma palavra que nos chama a usar o intelecto diante das dificuldades e avaliarmos que tipo de provação ou a razão da provação que nós estamos enfrentando. É uma alegria que é um resultado de um cálculo. Será que diante de tudo que Deus tem feito em nossas vidas, é lícito que eu viva amargurado? Sabe, isso é uma avaliação racional das provações da nossa fé. Em outras palavras, o que Tiago está querendo nos dizer é que nós precisamos ter muito cuidado no momento das provações, para não criarmos um coração que é tomado, repleto de amargura, e esquecermos assim da bondade e da misericórdia de Deus que é expressa em nossas vidas. O que Ele está tentando nos dizer e o que Ele está tentando nos encorajar a fazermos é desenvolvermos um coração descansado, um coração sereno, um coração alegre diante das dificuldades da vida. Sabe, irmãos, quando Tiago nos chama a desenvolvermos uma alegria intelectual, ou seja, quando ele nos chama a avaliarmos de maneira racional as provações da nossa vida, ele está nos dizendo, em outras palavras, que nós nunca jamais devemos questionar Deus, dizendo: por que Deus? De maneira rude e egoísta. Por que Deus estamos passando por isso ou aquilo? Mas o que Ele nos encoraja a fazermos é: Senhor, para quê? O que Tu queres com essas dificuldades? E assim nos alegrarmos na ciência de que Deus tem propósito nas dificuldades das nossas vidas. Eu li há alguns dias atrás a história de um pastor que ele relatou que passou o pior ano da sua vida. A sua esposa havia passado por várias cirurgias de grande porte. Ela havia enfrentado várias sessões de quimioterapia e radioterapia, e ela havia então desfalecido diante de todos os seus sofrimentos. E quando toda essa prova passou,
ele escreveu dizendo que a maior descoberta que fiz no meio de todas as dificuldades é que posso ter alegria quando não consigo sentir. Quando eu tinha todos os motivos para me sentir espancado, eu sentia alegria. Porque apesar de tudo, Deus me deu convicção de ser amado e a certeza de que nada poderia me separar dele. Olha, irmãos, que conclusão de alguém que avaliou de maneira bíblica, de maneira racional, a prova da sua vida. Eu quero simplesmente pensar em mais um tipo de alegria, porque nós vimos que Tiago nos manda desenvolvermos uma postura de alegria, e essa alegria ela deve ser imperativa, intensa, intelectual, e finalmente ela deve ser uma alegria inteirada. Quando chegamos no verso 3, vamos ler verso 2 e o verso 3, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Notem verso 3, sabendo que a provação da vossa fé. A alegria que ele nos chama a desenvolvermos é uma alegria consciente, inteirada dos fatos. Ele está nos mostrando aqui que nós precisamos estar cientes e inteirados de que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando nós somos provados e aprovados, ela produz perseverança. Quando nós estamos passando por dificuldades, por provações, nós devemos estar super inteirados de que a prova, que o sofrimento é o meio que Deus utiliza para fortalecer a nossa fé e para implantar em nossas próprias vidas um caráter divinal, um caráter grandioso. Nós devemos estar cientes, certos de que Deus sempre utiliza as provações da vida em nosso benefício e, acima de tudo, para a sua glória. Olha, irmãos, quando nós desenvolvemos essa perspectiva, essa visão, nós passamos a enfrentar as provações de uma maneira diferente, cientes de que o sofrimento que nós enfrentamos, eles sempre estarão debaixo do controle de Deus. E não somente isso, a sua provisão deseja tão somente o melhor para as nossas próprias vidas. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que acha bom passar por dificuldades? Dói, machuca, e muitas vezes deixa cicatrizes que não podem ser escondidas. Mas Deus escolhe nos fortalecer dessa maneira. E quem somos nós para questionarmos o nosso Deus? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a história da nação de Israel e percebemos ali que Deus, Ele poderia ter enviado o seu povo para a terra de Canaã por um caminho muito mais fácil, por um caminho talvez de 3 dias, mas Ele escolheu enviá-los por um caminho de 40 anos. Mas por quê? Porque Ele sabia que aquele povo estava aprisionado na escravidão do Egito há 400 anos. E Ele também sabia os desafios que aquele povo iria enfrentar ao entrar na terra. E se eles fossem direto da escravidão para a terra prometida, que tipo de reação eles teriam diante de gigantes, de nações que eles precisariam inevitavelmente derrotá-los? Deus os fez caminhar 40 anos por causa da sua desobediência, mas também porque Deus desejava prová-los. Deus desejava fazê-los trilhar um caminho mais difícil para que eles se tornassem mais fortes. Deus muitas vezes nos faz trilhar um caminho mais difícil, um caminho mais complexo, porque Ele nos ama e porque Ele quer nos tornar mais semelhantes a Ele. Ele quer nos tornar mais parecidos com Ele. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir notando o último passo para triunfarmos sobre as provações da vida. Nós vimos que, em primeiro lugar, é preciso desenvolvermos uma perspectiva bíblica. Em segundo lugar, é necessário desenvolvermos uma postura de alegria. E agora, verso 4,
Tiago nos chama a desenvolvermos perseverança em meio às provações. É o verso 4, ele nos diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ele nos chama a desenvolvermos perseverança diante das dificuldades. Um dos melhores autores que eu gosto de ler, na realidade ele é o meu pastor particular, é Charles Spurgeon. Nós sabemos que ele foi um grande escritor, um grande pregador, um grande homem de Deus, mas nós sabemos também que ele foi um grande sofredor. Que em uma das suas orações, ele não pediu que Deus retirasse dos seus ombros o fardo pesado que ele carregava há tempos. Na realidade, em sua oração, ele pediu que Deus concedesse a ele ombros fortes, para que ele pudesse suportá-la. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é perseverança. A palavra perseverança, em grego, significa estar sobre algo. É como você ter algo pesado sobre os seus ombros, e você então caminha até certo limite, carregando aquilo com esforço e sem desistir. Isso é perseverança. E a perseverança, ela tem um propósito. O texto nos diz que o propósito da perseverança, que nós necessitamos desenvolver, é produzir inteireza em nossas vidas. Note o verso 4, quando ele nos diz: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Ele quer que sejamos perfeitos, inteiros, que desenvolvamos um caráter marcado pela inteireza. Sabe, meus irmãos, essa palavra que Tiago utiliza aqui, perfeito, ela não significa uma perfeição moral. Ela não está dizendo que Tiago espera que nós sejamos sem pecados aqui. O aspecto, ou melhor, a ideia que Tiago quer nos transparecer com essa palavra perfeito, que a perseverança, essa perfeição que a perseverança produz em nossas vidas, ou produzirá em nossas vidas, não se refere a uma retidão moral perfeita, mas uma maturidade. A palavra fala sobre alguém que consegue desenvolver um relacionamento maduro, mais próximo com Cristo. Alguém que, por causa da perseverança, tem o seu ser, o seu caráter purificado, assim como o fogo purifica prata e ouro. A perseverança produz isso, maturidade. Maturidade que é alcançada através de um conjunto de coisas: oração, palavra e também provação. Então, meus irmãos, se nós olhamos com perseverança para as dificuldades da vida, Deus nos dará de presente maturidade. Deus nos dará como resposta à perseverança perfeição, no sentido que sejamos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Então, não desmaiemos diante das dificuldades, mas perseveremos, porque a perseverança produz inteireza, e a perseverança produz também integridade. Note o verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Quando perseveramos diante das provas da vida, a perseverança produz integridade, faz com que desenvolvamos um caráter semelhante ao caráter de Moisés, de Noé. Vocês lembram lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia, quando o próprio Deus se refere a Noé como sendo um homem justo, reto e também um homem íntegro. E notemos a vida de Noé. Ele era alguém que estava diante de uma sociedade corrompida, mas que não tinha qualquer interesse de contaminar o seu coração com o mundanismo, porque ele tinha força. Notemos como as dificuldades, quando são encaradas com perseverança, produzem no nosso ser um caráter de integridade que nos dá capacidade a desapegar daquilo que é vil e não amar de qualquer forma ou de maneira nenhuma aquilo que é mundano e que nos afasta do Senhor. A perseverança faz isso em nossas vidas. E então, além de produzir inteireza e integridade, ela produz irrepreensibilidade também. O verso
4 acaba dizendo o seguinte: para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A palavra traz um aspecto de sermos irrepreensíveis. Meus irmãos, um autor dos séculos atrás, ele escreveu dizendo: eu acredito em entrar na água quente. Naquele tempo que não tinha muitos recursos, o que tirava o grude bem era você entrar dentro de um balde quente com água e se ensaboar muito bem. Ele disse: eu acredito na água quente e eu acho que isso mantém você limpo. Sabe o que é que acontece quando você é uma criança levada, que gosta de brincar na rua, de correr descalço na areia, e não tem qualquer cuidado com o que vai acontecer com a sua roupa? Você é aquela pessoa que sai para brincar e chega parecendo um porco sujo. A sua mãe diz para você: entre e se esfregue bem. Eu não sei porquê, mas as crianças da minha época, elas tinham uma mania de lavar só os pés, a cabeça e sair. Quem riu é porque fez isso. Dá um enganado no pé, lava as mãos, a cabeça e sai. Mãe, toalha, toma banho. Aí, e sai. Quando a mãe vê que você está sujo, joelho sujo, barriga suja, ela faz: entra aí que agora quem vai dar o banho sou eu. Aí o que é que ela faz? Ela pega aquela bucha que nasce no quintal da sua casa, que tem uns caroços pretos dentro, ela quer nem tira a casca no seu couro, esfrega, deixa você limpinho. Olha que provação. Mas teve um valor. Você saiu de lá limpo, cheiroso, brilhando. Embora, meus irmãos, a provação doa um pouquinho e não gostemos, nós devemos sempre clamar a graça divina para compreendermos que a provação, ela coopera ao nosso favor. As provações, elas servem para aperfeiçoar nossa fé, elas colaboram para que o nosso orgulho seja esmagado, e elas nos ajudam a aprendermos a depender mais do nosso Deus. Eu quero orar que as provações que os irmãos venham enfrentar sejam de graus leves, mas saibamos, irmãos, que se elas virem com graus elevados, nós temos um Deus que é maior e que nos ensina aqui a suportarmos e a vencermos, triunfarmos sobre as dificuldades da vida, desenvolvendo uma perspectiva bíblica da provação, desenvolvendo uma postura de alegria e desenvolvendo uma perseverança para o alvo. Que assim Deus nos ajude a suportarmos as provas da vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, rogando que a Tua palavra fique guardada em nossos corações. Por favor, Santo Deus, não permita que venhamos reclamar do Senhor, sermos filhos ingratos, mas que o Senhor nos ajude a crescermos, dependermos do Senhor e até mesmo, ó Deus, esperarmos a providência do Senhor na resolução e no alívio das dores. Santo Deus, por favor, também nós queremos orar pelos nossos irmãos que têm enfrentado problemas variados. Às vezes é um emprego, às vezes é um familiar com enfermidades. Nós pedimos, ó Deus, por cada um, que o Senhor, que pode, os ajude a suportarem e serem aprovados diante das dificuldades da vida. Muito obrigado, Santo Deus, que sejamos um em Cristo, que os nossos corações sejam cada vez mais apegados ao Senhor, pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós temos segundo domingo do mês, noite de ceia, então eu quero convidar os irmãos que irão distribuir a ceia do Senhor, a se fazerem presentes. Enquanto isso, os amados ficam em atitude de oração.